Olá, meu nome é Cláudio Nazajon, eu sou empresário, eu sou investidor. Nesta série de vídeos eu quero mostrar a você como aumentar o valor da sua empresa. Muitos gerentes reclamam da falta de tempo, que chega no final do dia e eles não conseguiram fazer tudo o que eles precisavam fazer. Mas a minha opinião é que o problema não é exatamente a falta de tempo, e sim como eles utilizam esse tempo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O gerente ele deve se focar em duas características principais, em duas ações principais. A primeira é construir confiança da sua equipe. A segunda é construir a equipe, é construir o time. Você constrói a confiança mostrando preocupação pelos subordinados. Então isso significa você fazer perguntas, você oferecer sugestões, você fazer um coaching, né? Você fazer uma capacitação, um treinamento e se colocar ao lado dos seus subordinados para construir essa confiança, oferecendo sugestões de como melhorar a carreira deles. Mas você constrói um time mostrando o poder do grupo. E isso é muito mais fácil de conseguir nas crises do que nas horas que está tudo bem. Diz o ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. E isso é verdade também para os gerentes. Quer dizer, quando tudo está bem, quando tudo está nos conformes, de acordo com o que está sendo esperado, é muito fácil gerenciar uma equipe. Quando você já tem os processos definidos, quando você já tem uma cultura empresarial estabelecida, ser gerente, quando tudo funciona bem, é tranquilo. Aonde os gerentes de fato mostram a que vieram, né, quem são, é quando acontece uma crise, é quando há um problema que precisa ser resolvido. Nesses momentos é que é bom juntar a equipe e mostrar como é bom estarmos juntos, né, porque um ajuda o outro. Eu tive várias crises por aqui, o tempo todo a gente enfrenta problemas, né? E os melhores gerentes são aqueles que se adaptam à situação utilizando o próprio grupo como fortalecido. Em vez de mostrar, em vez deles demonstrarem serem os gurus, os donos da verdade, as pessoas que vão resolver os problemas, eles juntam a equipe e eles atuam mais como um maestro de banda, onde eles ouvem as pessoas, ouvem as sugestões, comprometem a todo mundo com essas ideias e com essas sugestões para resolver um problema feito a várias mãos. Essa é a melhor maneira de agir como gerente, essa é a maneira que tem dado certo conosco e essa é a maneira que eu indico que você faça na sua própria empresa. Se quiser me seguir no periscope.tv/Nazajon, de segunda a sexta-feira às 14 horas, cada dia dou uma dica, falo sobre um tema e abro para perguntas, então a gente pode interagir ao vivo e em direto com as suas dúvidas, comentários e sugestões. Me procura lá e até a próxima. Aqui eu abro para perguntas. Se alguém tiver perguntas, comentários. Por que hoje se trabalha mais do que 30 anos atrás, mesmo tendo avanços tecnológicos significativos? Na verdade, Moanes, eu acho que mais do que trabalhar, eu não acho que a gente trabalhe mais do que 30 anos atrás. Eu acho que a gente trabalha melhor. Eu acho que a gente trabalha de uma maneira diferente e produz muito mais, né? Então hoje você tem, por exemplo, a questão da conexão que permite que as pessoas troquem ideias. Você tem lugares para você se instruir, como por exemplo esses programas, que você não tinha 30 anos atrás. Então hoje é possível você produzir muito mais do que você produzia há 30 anos. Mas o volume de trabalho, na verdade, quem decide somos nós. Cada um é que decide o volume de trabalho. Uma das coisas que mais me fala, você está falando da carga horária. Mas eu não acho que a gente trabalhe mais hoje. Os empreendedores sempre trabalharam 24 horas por dia. E pelo contrário, hoje existem para os empregados, hoje existem fórmulas que limitam, né, leis que limitam o tempo de trabalho. Mas o empreendedor sempre trabalhou 24 horas por dia, 7 dias por semana. Penso que a tecnologia deveria favorecer trabalhar menos tempo. Então, Moanes, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar por mim. Eu tenho uma empresa que tem 260 funcionários, funciona
de segunda a sábado, a gente atende a mais de 5 mil clientes, que atendem a mais de 250 mil pequenas empresas. E eu não trabalho 24/7. É porque eu gosto do que eu faço. Então, fazer esses programas, por exemplo, é uma coisa que me diverte, é uma coisa que me inspira. E isso não significa que eu trabalhe mais. Eu, quando comecei a empresa, eu trabalhava, virava à noite, né? Hoje eu viro noite fazendo outras coisas, porque eu tenho pessoas que fazem o trabalho que eu já não gosto mais de fazer. Decisões rápidas. O mais importante, quando você se encontra ante uma decisão, é você entender que a cada opção corresponde uma renúncia. Não dá para você ter que decidir entre comprar um aparelho e não gastar o dinheiro e ficar com os dois. Ou você compra o aparelho ou você gasta o dinheiro. Não tenho gerência, etc., sou pequena. Então, esse é uma das armadilhas. É você fazer tudo sozinho. Eu acho que uma das coisas que eu indico no meu site do Empresa Vendável, para os empreendedores, eu tenho um site chamado empresavendável.com.br. Então, eu mostro para os empresários que já têm uma empresa, que já estão operando. Eu tenho um site chamado empresavendável.com.br, no qual eu mostro como você pode fazer para aumentar o valor da sua empresa e, principalmente, permitir que ela possa ser vendida. Isso não significa que você tem que vender, significa que você pode vender. Ou seja, se você algum dia quiser usufruir em vida do seu patrimônio, ou se algum dia você precisar sair do circuito quis se mudar de país, ou porque ficou doente, ou porque morreu, entendeu? Que as pessoas morrem, nós morremos algum dia. Então essa empresa pode ser passada adiante, porque ela não depende de você. Então, nesse site eu dou algumas dicas, são 9 passos para você tornar uma empresa vendável. E eu vou ter um webinário agora no início de abril falando sobre esse assunto. Então, aqueles que já têm uma empresa e querem aprender a torná-la vendável, vale a pena visitar, empresavendável.com.br. E é por isso que eu digo para os empreendedores, quando eles vêm com ideias para mim, vão roubar minha ideia, como é que eu faço para não roubar a minha ideia? Não tem problema nenhum de roubar a tua ideia. A ideia em si não vale nada. O que vale é a execução da ideia. Ou você acha que o grande segredo do espoleto é colocar ingredientes personalizados no macarrão? Fala sério, qualquer um pode montar. Mas eles fizeram uma operação redondinha, a franquia funciona, fizeram uma marca, tem um processo lá. A mesma coisa com o McDonald's. Você acha que tem muita dificuldade de fazer um hambúrguer? Mas o McDonald's é o McDonald's, só tem ele. Então, na verdade, o que importa é o processo, o que importa é a execução da ideia, e não a ideia em si. Não tenha medo de divulgar sua ideia e pedir opiniões das pessoas, porque é isso que pode fazer você aprender a desenvolver o teu negócio melhor. Eu me associei com o Sandro San, que é um dos maiores especialistas de marketing digital do país, e a gente está montando esse processo do Empresa Vendável para justamente ajudar os empreendedores a aumentar o valor das suas empresas e permitir que elas possam ser vendidas. Isso porque eu faço parte de um grupo de investidores chamado Harvard Angels, e a gente quer investir em empresas que possam ser escaláveis, que possam ser aumentadas rapidamente. E a maioria das empresas não consegue ser vendida, não consegue ser investida. Então a gente está meio que preparando as empresas que quiserem depois para serem investidas. Você está falando de maximizar o lucro e reduzir as despesas, os custos. E esse, na verdade, é o primeiro passo para tornar uma empresa vendável. É você fazer uma análise financeira do que está acontecendo na tua empresa, porque às vezes você tem um lucro que está generalizado, mas quando você vai ver as linhas de produto, tem linha de produto que está funcionando muito bem, tem linha de produto que está funcionando mal. Eu coloquei isso no meu último vídeo do Empresa Vendável. Né? Eu tive esse caso aqui. Eu tinha uma empresa que tinha 5 linhas de produtos, a gente ganhava dinheiro em 2. As outras 3 ou a gente perdia ou a gente empatava. Então, assim, na verdade a gente tem que analisar essas finanças. Mais velho treinando porque veio ser desonesto, treinando mais novo, independente da habilidade. O mais velho treinado, olha só, essa coisa de treinamento e de valor das pessoas é algo que também merece uma discussão. Você tem pessoas que são necessárias para fazer determinados processos que o estagiário e o sênior rende da mesma maneira. Eu tenho casos aqui de gente que precisa, por exemplo, fazer algumas tarefas que precisam de conselhos de pessoas, e uma vez dadas esses conselhos, essas pessoas então desenvolvem essas tarefas. Você precisa de uma experiência mínima para isso, digamos 6 meses, para que saia bem feita, mas depois disso, um cara de 6 meses, um cara de 20 anos, rende igual. Então esse cara de 20 anos, ele não pode
Consórcio para aliviar já falo disso também. Então, me perdi. O funcionário de 20 anos, ele não pode aumentar o custo para a empresa, porque senão ele fica caro e daqui a pouco a empresa tem que demitir ele para contratar outro de 6 meses. Não? Porque essa função não exige senioridade. Tem muitas coisas que funcionam assim. Tá? Você pega, por exemplo, motorista. Né? Um motorista com 3 anos de experiência, um motorista com 20 anos de experiência, vão produzir para a empresa essencialmente a mesma coisa. Então, o fato do cara ter 20 anos de casa não torna esse cara mais valioso do que um cara de 3, ok? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes as empresas aumentam o salário do funcionário porque ele tem tempo de casa, porque ele é mais sênior, mas aquela função, aquele processo que ele executa não demanda esse aumento, não demanda essa senioridade. E aí o que acontece é que esse cara passa a ficar caro, na primeira crise ele acaba indo embora. Então piora a situação em vez de melhorar. O que ele tem que fazer, na verdade, é se reposicionar ou dentro da empresa ou em outra empresa para poder crescer em outra tarefa, em alguma coisa que a senioridade seja necessária. Então, a solução para o motorista sênior é ele exatamente partir para outra. Ele não pode ser motorista. Não é sendo motorista. Ou então ele vai ser motorista de provas. Ou então ele vai ser motorista de testes. Ou então ele vai criar uma escola de motoristas. Que aí ele usa a senioridade dele para ensinar os motoristas júniors a desempenhar bem a tarefa. O que ele não pode é continuar sendo motorista a vida inteira, porque senão ele estanca. Né? Ou então admite que estancou. Eu estou feliz com isso, é assim que eu sou feliz e fico. Então beleza. Eu tenho gente trabalhando comigo que tem 10, 15 anos na função e está ali. E vai ficar ali para sempre. Para você crescer na carreira, você tem que agregar mais valor para a empresa. Você não pode agregar o mesmo valor. Consórcios nas empresas, isso. Então, consórcio eu vou entender como corporativismo, quer dizer, vários funcionários que se juntam para aliviar a barra de alguém que tem dificuldade, alguém que não está conseguindo desempenhar. Olha só, eu acho que é papel da empresa evitar que isso aconteça, mas não no sentido ruim, e sim no sentido bom. Quer dizer, se você tem um funcionário que não está rendendo bem por um motivo pontual, está com problemas em casa, teve algum doente na família, ele está doente, enfim, coisas que acontecem pontualmente com as pessoas. Então, a empresa tem que ser capaz de identificar isso, entender o funcionário e apoiá-lo. Eu tive esse caso, eu tive uma pessoa aqui próxima que não estava rendendo bem, ela não estava produzindo bem. Numa situação normal, ela teria sido demitida por baixa performance. Mas quando a gente foi um pouco mais a fundo, a gente viu que o cara estava se separando da esposa, estava tendo problemas conjugais, estava passando por um processo de separação, depois ele acabou se divorciando. Então a gente foi muito condescendente com ele e deu um tempo muito maior do que teria sido adequado para uma empresa com uma pessoa de tão baixa produtividade. Passou quase um ano antes que as coisas voltassem ao normal, depois ele acabou saindo, mas por outros motivos. Então eu acho que a empresa tem que ser capaz de identificar o que está acontecendo e tratar as pessoas como pessoas. Porque os funcionários não são só peças de máquina, não são peças de xadrez. Né? São pessoas. Pessoas têm TPM, pessoas brigam com os cônjuges, pessoas ficam doentes, pessoas têm filhos que têm problema na escola. Então, se a gente conseguir entender as pessoas como pessoas, e a boa empresa tem que entender essa conjuntura, então você fica mais blindado para fazer besteira. Fazer besteira é mandar uma pessoa embora porque ela está produzindo mal naquele espaço de tempo. Não, você pode estender o espaço para analisar. Mas quando é uma pessoa que ela rende mal porque ela não está adequada para a função, é uma pessoa que está ou está incapacitada, ou o perfil dela não ajuda, não é um perfil adequado para aquela função, e por isso ela rende pouco, e aí os colegas encobrirem isso é socialização. Socialização, para mim, não funciona. Tem uma história muito legal que rolou esses dias no Facebook, que um professor de filosofia, os alunos estavam argumentando muito fortemente sobre o socialismo, e o professor então decidiu mostrar um ponto, dizendo, então vamos fazer o seguinte, vocês acham que o socialismo é o que vale, né? Que tem que ser igualar as pessoas, etc. Então vamos fazer o seguinte, as notas desse ano vão ser calculadas pela média. Eu vou pegar a média das notas dos alunos, e essa média é a nota que todos os alunos da turma terão. Concordam? Concordaram, fizeram um acordo, homologaram isso na reitoria. E aí continuou na primeira prova, teve alunos que tiraram 10, teve alunos que tiraram 5, a média foi 7, todo mundo ficou com 7. Na segunda prova, a média caiu para 5.
né? E na terceira prova a média caiu para 3. E todos os alunos daquela turma foram reprovados. E aí, se você analisa de trás para frente, isso é mais ou menos óbvio, né? Quer dizer, você tem uma meia dúzia de alunos que estuda para tirar 10 e tem um monte de alunos que se deixa levar. E aí, quando todos sabem que a média vai valer para todos, o que vai acontecer com os alunos que não estudam na segunda prova? Vão estudar menos ainda, porque agora eles estão sendo levados pela média. O que vai acontecer com os alunos que estudam? Eles vão dizer, poxa, então também vou embarcar nessa, né? Estou me esforçando aqui para levar os outros nas costas, também vou relaxar um pouco e de qualquer maneira eu vou na média, então vamos na média de todo mundo. E aí com isso a média cai e na terceira cai mais ainda até que todo mundo é reprovado. Eu acho que socializar as coisas funciona mais ou menos assim, ou seja, não funciona numa empresa. Essa é uma opinião minha pessoal, eu estou disposto a argumentar com qualquer um. E a gente coloca isso em prática aqui. Nós temos aqui campanhas nós chamamos de gincanas de produtividade, nas quais a gente dá um determinado valor em dinheiro para distribuição para os funcionários, de acordo com os critérios que os próprios funcionários determinam. Tem algumas regras, é muita liberdade, os próprios funcionários são capazes, são autônomos para definir qual é a maneira que eles vão dividir, porque ninguém melhor do que o próprio funcionário para saber quando alguém está ajudando ou está atrapalhando no desempenho das suas tarefas. Mas uma das coisas que a gente coloca ali, não pode dividir igualmente. Não pode. Porque é uma tendência, né? As pessoas, vamos dividir todo mundo por igual. Né? Acha que é justo. Não funciona. Então, assim, você pode criar qualquer critério, mas tem que ser um critério meritocrático. Tem que ser um critério que valorize a performance, valorize o desempenho. Então, vai dar 25 minutos já. Pessoal, acho que eu vou encerrar por hoje. Amanhã estamos de novo, 14 horas, de segunda a sexta-feira, durante o mês de março. E amanhã eu vou falar sobre demissões. Obrigado a vocês pela participação e até a próxima.